Lucas capítulo 15. Versículo 11. Talvez você já ouviu muitas vezes esse evangelho. Quem sabe hoje esse evangelho vai te falar de forma diferente. Não porque é eu que estou falando. Mas cada vez que você lê a Bíblia te fala de forma diferente. Porque dependendo do jeito que eu estou, é o jeito que eu recebo a palavra. Às vezes você vai na missa, mas você não está bem. Quando você não está bem, aquilo que você ouve, às vezes não fica bem. Mas tem vezes que você vai na missa e você está bem. Então você diz, ai, foi uma missa tão bonita. Mas tenho certeza que algum dia você falou, não gostei, essa missa demorou muito, esses padres não falam coisa com coisa. E olha, isso não é comum acontecer, mas acontece. Porque o nosso perturbador, ele é acusador. Ele acusa teu marido, ele acusa tua esposa, ele acusa teus filhos, ele acusa tua igreja, ele é acusador. Ele não tem outro trabalho. Ele não tem. O trabalho dele é o mais fácil que existe. Para ser funcionário do diabo, você não precisa ter cultura, você não precisa aprender nada. Não precisa nada dá trabalho. Quem não seria capaz de destruir um teclado desse em 3 minutos? Só pegar uma marreta e moer. Mas quem aqui dentro poderia dizer, eu fabrico um teclado desse? Então entenda, ele é perturbador. E o inimigo, ele perturba a mente da pessoa. Olha o que esse inimigo aprontou com esse rapaz. Pessoa nobre, de família nobre. Ele fez isso comigo. Eu tinha muita loucura de ser um cara estudado. Gente, até hoje eu amo estudo. Eu amo. Tem não sei se é uma novela, na Record, que diz quando chama o coração, é isso. Mas eu amo assistir aquilo porque fala novela, mas é uma história, é baseado num fato real, tido como novela. É como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é tido como novela, mas é um fato real que aconteceu com o povo da Terra Prometida. E essas novelas que edificam, é muito bom a gente assistir. Coisas que edificam, tudo é bom. E eu amo porque eu gosto de ver a linguagem que aquele povo traça. Segundo os que dizem, é de um povo alemão e americano. Então é um povo bonito, um povo para cima, e que tem uma linguagem assim edificante. Que o centro da novela é uma pessoa que se dedicou às pessoas simples e pobres, mas que enfrenta as piores crises por ela querer, construir, fazer alguém ser gente na vida. Isso fala muito porque tudo que eu quis na vida é ser um cara estudado. E é muito bom, ela dá um ensino assim, eu gosto muito de ouvi-lo. Eu gosto de ver a linguagem das pessoas. Como são catedráticos nos falar, com que experiência. E a gente só aprende ouvindo e praticando. Então, essa novela ensina muito baseado num fato real, que na verdade é um seriado com uma história de fatos reais.
E essa menina Elizabeth, que é o centro, que é a personagem principal, mais um rapaz que ela está namorando, eles lutam muito para edificar as pessoas que são excluídas, desmerecidas. Claro que como eu viajo muito e quase toda noite eu saio também, eu não posso seguir, porque cada dia noite estou num lugar. Mas edifica. E quando eu leio aqui esta parte da Bíblia, então eu percebo que o que aquele seriado está dizendo tem muito a ver com o que a Bíblia diz. Conta-se de um homem que era muito rico, que tinha muitos bens e que tinha 2 filhos. E o mais novo, ele recebe uma notícia e desqualificou a qualidade que ele tinha. E isto, todos nós somos vítimas. Quando eu não consigo mais enxergar o valor que eu tenho, quando eu não reflito de onde eu vim, o que eu quero e para onde é o meu objetivo, eu me atrapalho. Então todo ser humano tem que ter um objetivo. Eu tinha um objetivo de ser um menino estudado. Era tudo que eu queria. Mas nesse mundo, minha gente, tudo que você mais quer é o que menos você tem. Preste atenção. Tudo que você mais quer, quando o teu querer esteja conectado com o querer de Deus. O querer de Jesus. Por isso ele ensinou claramente: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A minha vontade e precisa ser a vontade de Deus. Nós não cuidamos muito disso. Nós fazemos a nossa vontade e rezamos: seja feita a vossa. Se eu proponho a fazer a vontade de Deus e faço a minha sem permissão de Deus, dá errado. Você se quebra. Se eu faço segundo a ordem de Deus, eu venço. E o mundo pode cair em cima de você. Mas Deus sempre te sustenta, porque a Bíblia diz uma coisa muito séria. Eu pedi o texto para vocês, Lucas 15, 11. Se eu não pedir, anote aí. Mas segura Lucas 15, 11, que nós vamos para um outro texto, para mim concluir esse pensamento, para passar lá. Segura, marca aí na tua Bíblia, porque a gente gosta de trabalhar muito com a Bíblia. E você pegue, por favor, o livro de sabedoria, no capítulo, deixa eu ver que deve ser o capítulo 2. Livro de sabedoria, capítulo 2. Quando achar, digam amém. Quero que vocês aprendam isso na Bíblia. E vamos ver, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como a Bíblia é uma delícia estudar. Gente, eu me perco lendo Bíblia. E olha, há 50 anos eu leio Bíblia. E eu não me canso, porque cada vez que eu leio a Bíblia me ensina. Ela me dá novas visões. E a gente vai ficando assim tão familiarizado com a palavra, que você começa a viver a palavra. E como a palavra nos sustenta, a gente vence. Vence tribulação, vence crítica, vence ameaça, vence. Porque Deus disse: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Isso não é literatura, isso é palavra. E palavra que é verdade. E contra a verdade não há argumento. A Bíblia é uma verdade. Só que é um livro, enquanto estiver aqui. Mas se eu pego o que está aqui e coloco dentro de mim, ela deixa de ser uma Bíblia e passa a ser uma pessoa. Então a pessoa fica sendo
um homem bíblico, uma mulher bíblica. A mulher bíblica, ela faz a diferença onde ela for. O homem bíblico faz a diferença onde ele for. Porque ele não é sustentado por organizações científicas somente. Ele é sustentado pela organização divina. E a ciência veio depois. O divino é o primeiro. Por isso 7 de Mateus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto te será acrescentado. Essa é uma prática que eu vivo ela. E se eu disser como eu vivo, como as coisas me acontecem, você vai dizer: ele é um mentiroso e eu não acredito nisso. Pense o que você quiser. Porém, irmãos, meu Jesus diz que não é pela folha que se conhece a árvore, mas é pelo fruto. E eu prego aquilo que eu vivo. O que eu vivo, eu prego. O que eu não consigo viver, eu já falo e me justifico. Olha, eu estou pregando isso, mas eu não tenho facilidade nisto. Amém? Dizem, Sabedoria capítulo 2, segura lá o Lucas 15. Sabedoria 2, versículo 1. Acharam o livro de sabedoria? Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. Olha para o altar. Bíblia se estuda. Grife aí tua Bíblia. Falso raciocínio. Você está raciocinando, mas de uma forma errada. De uma forma fácil. Falsa. E fácil também, né? Quem falou para você que você não presta? Um falso pensamento que vem em você. Quem te falou que você é feio ou feia? Quem te falou que você sofre porque você é gordo, porque você é gorda? O Deus não é Deus também das pessoas gordas. Mas o falso raciocínio te mói porque você tem uma gordurinha. Você só é bonito e bonita porque você é do jeito que você é. Quando eu comecei a valorizar a minha vida, e quando eu comecei a acreditar que Deus me amava, não porque eu era bom, mas Deus me amava porque Ele é bom, eu comecei a amar a minha pessoa. E comecei a fazer tudo o que fosse melhor, mais bem feito, porque eu descobri que Deus não faz nada mal feito. Mas o falso raciocínio dizia que eu era magricelo, que eu era narigudo. Eu sou narigudo, mas eu me sinto tão bem hoje que esse narizão, porque de longe eu já capto qualquer cheiro errado. Então eu me valorizo, porque Deus não fez eu narigudo só para me deixar feio. O falso raciocínio dizia que eu era feio. Eu odiava meu nome, porque eu estudei 1 ano e 2 meses de escola, mas naquela dita escola, tudo que ia acontecer tinha que ter o Joãozinho no meio. Joãozinho fazer problema. Na minha época lá, no ano 50 e alguma coisa, tinha essa história de problema. Joãozinho ganhou 3 laranjinhas, repartiu 2 com seus irmãozinhos. Quantas laranjinhas sobrou para o Joãozinho? Saía no recreio todo mundo: Joãozinho, cadê a laranja? Joãozinho, cadê isso? E eu tinha uma birra disso. E ele começava a dizer: por que a mãe foi pôr esse nome de Joãozinho? Eu era raquítico, magrinho, narigudo, encardido, e todo mundo me apelidava de barrigudinho, de narizudinho, de orelhudozinho, e aquilo tudo entrava em mim, e como entrava em mim, ia me complexando, e complexo é uma coisa que ela se esconde tão bem dentro da gente, e te faz inferior daquilo que você devia ser superior.
A inferioridade entra na gente pelo falso raciocínio. O que você pensa e o que os outros pensam de você. Eu estou lá hoje ligando o que pensam a meu respeito. O índice de carta que soltaram nesse Brasil fora dele. As mentiras que inventaram a meu respeito. Claro que na época eu ainda não tinha maturidade que, pela graça de Deus, hoje eu consegui passando pelas provas. Mas, amados, então, eu recebi as notícias mentirosas e eu acreditava na mentira. Nunca você valoriza um comentário sem antes ter a certeza. E depois de ter a certeza, você pensa diferente. Não foi verdade, está constatado, é uma verdade, mas eu renuncio. E vou vencer. E vou vencer. E vou vencer. E são minhas experiências. Minhas experiências. E se eu fosse dar testemunho aqui do que eu já passei, você ia dizer, não é verdade o que ele está dizendo. Mas já passei por muitas provas. Eu passei fome nesta cidade de Cianorte. Não é o caso agora, mas foram provas. E foram provas. E por um único motivo, para acreditar no ID de Jesus. Vai. E as pessoas que mais incentivaram a me trazer foram os que me crucificaram de ponta cabeça. Mas muito deles, porque não está no cemitério, está em outra igreja, outro zerou a nada, e nós estamos dentro de Cianorte pregando a palavra. Então esta é o testemunho que Jesus pediu. Não se afasta de Jerusalém, Atos 1:8 seguinte. Mas permaneça lá até que sejais revestido da força do alto. Vão, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Jericó, na Samaria, na Judeia e até os confins do mundo. E eu tentei, e ainda tento até hoje, manter esse testemunho, amados. Dizem em seus falsos raciocínios que você não vai vencer, que essa doença vai te matar, que esse diagnóstico vai acabar com você, que você vai perder o emprego e você não vai ter mais como sobreviver. Tudo é falso raciocínio. E a gente acaba tendo um falso raciocínio e se protegendo com um falso argumento. Separar é dividir. É uma parte para lá, outra parte para cá. E não tem jeito de eu tirar o João do João. E muitas vezes, a gente quer sair da gente. Você nunca falou? Eu saí de mim naquele momento. Eu não sei como eu não fiz uma burrada. Porque isso foi um falso raciocínio vosso. Quem diz que você pode vingar? O falso raciocínio. Quem diz que você pode matar? O falso raciocínio. Quem diz que você pode desobedecer e dizer, eu não vou, eu não mudo? Quem disse isso? Falso raciocínio. E quem é o fundador do falso raciocínio? Quem é o fundador da mentira? Amados, a Bíblia explica tudo. João 10:10 diz que o demônio veio por 3 coisas: matar, roubar e destruir. É o que ele sabe fazer. João 8:44 diz que ele é o pai da mentira. Como pai da mentira, ele só fala mentira. Ele não fala nunca uma verdade. Ele não conhece a verdade. Mas você conhece a verdade. Então o que ele precisa? Pegar aquilo que é verdadeiro em você,
colocar um falso raciocínio e te dizer: você não vai conseguir. Você não vai aguentar mais esse marido, você não vai aguentar mais essa mulher. Separa para você ser feliz. E quando você está nessa tentação, vem alguém e diz: olha, para viver nesse sofrimento, melhor é separar. Mas quem que falou para essa pessoa que separar é melhor? Quem falou? Deus não foi. Não separa o homem o que Deus uniu. Então eu estou deixando a palavra de Deus, que é verdade, e usando a palavra de Satanás, que é mentira. E como a palavra tem força e é como a palavra tem poder, pelo poder da palavra você faz o errado. Então, amados, isso são os falsos raciocínios. Quer ver o que o falso raciocínio faz? Está lá no versículo 10. Sabedoria 2:10. O que está escrito ali? Tiranizamos o justo na sua pobreza, porque poupemos, ou melhor, tiranizamos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva, e não tenhamos consideração com os cabelos brancos dos anciões. Quer dizer, faça tudo errado. Isso é o que o falso raciocínio diz. Ah, tá velho já esse homem, eu não vou cuidar mais desse velho não, deixa que você vira. Ah, vamos te meter o pé, manda embora. Larga a mão disso, você é boba. Se fosse comigo, já tinha dado um pé na bunda desse camarada, dessa mulher aí. Você está sofrendo demais, larga de ser besta, viva a tua vida. Tem tantas pessoas. É o que a Bíblia está dizendo que o falso faz. E quantos que já fizeram isso? Largaram de missão. A pessoa era catequista, ministro da Eucaristia. Aqui em Cianorte não acontece isto. Mas roda esse Brasil como eu para você ver. Amém? Tem isso aqui em Cianorte, sim ou não? Tem também? Vocês conhecem? Tem, italiana? E se tem, não é? Por que muitos padres abandonam a batina? Porque entrou no falso raciocínio. Ficou vendo, ouvindo e sentindo. Olha a palavra, sentimento. Trocamos em miúdo. Sentiu a mente. Mas sentiu errado. Com uma falsa ideologia. Com um falso raciocínio. Então eu preciso saber o que é certo. Pecar é certo ou é errado? Me responda. Por que todo mundo não falou? Está defendendo o pecado? Repito, pecar é certo ou é errado? Mas você peca e eu peco. Agora, pecado tem escala. Como graça também tem escala. A Bíblia diz, será maior e será menor no reino dos céus. Amados e amadas, olha o que o falso faz. Versículo 11. Que a nossa força seja o crédito do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Você não entendeu? Vou te explicar. Repito o texto. Versículo 11. Que a nossa força seja o critério do direito. Então, que eu tenha força de fazer direito o que é errado. Que eu tenha força de falar mal dos outros. Que eu tenha força de corromper. Que eu tenha força de reclamar com o que ganho. Que eu tenha força de criticar o companheiro no serviço. De falar mal, de levantar calúnia. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui o lado contrário. Quem está falando aqui são os bárbaros, nos chamando
os cristãos de fracos. Eles não dizem abertamente, não estão dizendo aí nos meios políticos que não quer mais cristão se candidatando, porque eles são frágeis, eles têm um uso de poder que não condiz com os poderosos. Eu atendi um alto empresário, acionista de uma empresa só de 2.400 funcionários, de um único dono, que veio me pedir uma oração, porque ele tinha um único filho, e que as estatísticas diziam que o filho dele, quando completasse 21, 22 anos, ele não passava de 1,55 m de altura. E como ele tinha ações na Alemanha, na Itália, na Espanha, estes países não gostam de reconhecer um empresário nessa estatura. Então, é considerável para ter um título, um renome na posição que o pai tinha, no mínimo tinha que ser 1,75 m, no mínimo. Mas o ideal era 1,78 m, 1,82 m e assim por diante. Então soube que o Senhor é um homem poderoso e eu vim pedir essa oração. Falei, meu amigo, ninguém nessa terra tem o poder de desfazer o que a natureza faz. E quem desfaz a natureza vai se quebrar pelo próprio desfeito que faz. É o que vocês estão vendo. Olha o que fizeram com o nosso planeta Terra. Por ganância. Eu fiz uma música criticando. Como é bonito contemplar a natureza e olhar tantas belezas que o meu Senhor criou. E aí no fim eu disse que mataram, os riachos foram poluídos, a camada de ozônio também foi destruída, por isso nós estamos morrendo com a própria morte que nós criamos. Então, amados, quando você vai estudando a palavra, você vai encontrando esta verdade. Por que tem tanta corrupção? Porque o falso raciocínio diz que você tem que ser milionário, que você tem que ter bens. E, no entanto, Jesus diz, o cuidado é para cada dia. E daquela linda parábola do camarada que fez um armazém enorme, porque tinha tido uma colheita enorme. Quando ele termina o pavilhão, para guardar, o Senhor chama a vida dele, dizendo que não adianta acumular tesouro. Então o falso raciocínio nunca te deixa feliz. O falso raciocínio te dá uma alegriazinha falsa quando vem uma notícia, vai ser o feriado. Então você tem, amanhã eu não vou trabalhar. Mas quem falou que trabalhar é ruim? Falso raciocínio. Vai a qualquer hora do dia e do mês lá na chácara para você ver se você veio sentado. Trabalho. Eu chego às vezes de missão 4:30 da tarde. Eu troco de roupa e ainda vou trabalhar. Porque não tem coisa melhor no mundo do que trabalhar. Não tem coisa melhor no mundo do que consertar. Não tem coisa melhor no mundo do que limpar. Limpar. Nós chegamos de 13 dias de missão. Viajando, correndo aquelas montanhas num calor estridente. No outro dia eu já estava carpindo lá o pasto, o milho. E alguém me ligou, e daí, já descansou? Estou descansando, estou com uma enxada aqui trabalhando. Trabalhar é tudo de bom. Diga isso para o irmão escutar. Só quando você faz com amor. Se você trabalha sem amor, é tortura. Porque daí você trabalha para ganhar dinheiro. Diga para o irmão, não trabalha para ganhar dinheiro. Fala para o vizinho aí. Vamos pregar loucura. Deixa o Camilote ser louco. E já vou te explicar. Está tudo errado, irmão.
Você trabalha para ganhar dinheiro. Só que como você lê Bíblia, você não lê Bíblia, você não entende. Diga para o irmão, leia a Bíblia para você entender. Fala isso para o irmão, vai, fala. A Bíblia diz em Timóteo que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Então a sua vida sempre vai estar perrengando. E o dinheiro é o bicho mais metido que existe. É o bicho mais metido. Porque todo mundo ajoelha dentro dele. Ele passa por cima, ele tira sarro. Não vê esses ricão como é que faz? Nem olha para você. Esses artistas, nem olha. Mas vai no mesmo lugar do que todo mundo. Amados e amadas, trabalhe para cumprir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz no livro do Gênesis? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Quando você trabalha para comer o pão com o suor do teu rosto, você está cumprindo a palavra. A palavra te santifica, porque você está cumprindo a palavra de Deus. Vê aonde a Bíblia escreve, trabalha para você ter dinheiro. São 35.700 versículos que tem aqui. E 5.100 capítulos. Em nenhum deles você vai encontrar escrito, porque eu já li essa Bíblia seguramente umas 10 vezes de Gênesis e Apocalipse. Isso fora os livros. Mas eu não encontrei essa frase. Trabalhe para ganhar dinheiro. A Bíblia diz, quem não trabalha não deve comer. Amados, a partir do momento que você começa a trabalhar para cumprir a missão, então a tua missão transforma em ação. Por que a gente não cobra um centavo em lugar nenhum que vai? Porque se eu disser, eu vou pregar lá em Goiás, mas eu quero 5.000 de viagem, hotel, então não é missão. É profissão. A pessoa vem pregar um louvor no retiro, mas cobra 3.000. Não, ele não é um missionário, ele é um profissional. E como é que Deus já tem me sustentado esses 53 anos? E pergunta que lugar do mundo. Eu falei, é tanto. Porque eu acredito na palavra. Vão, porque o profeta é digno do seu salário. Então quem tem que ver isso é o meu Jesus. E quando eu deixei a minha empresa para trabalhar para ele, eu disse, se o Senhor me sustentar, eu trabalho para o Senhor. Porque aqui eu fabrico minha carroceria, eu soldo, eu atendo essa mulherada aí, pôr no fundo em bacia, cabo em caneca, cabo em faca, molando tesoura, arrumando fogão a gás. Toda sexta-feira eu tenho meus troquinhos e vou depositar no banco. Agora, se eu ficar evangelizando e não vir nada, aí não dá. Mas Deus me testou a ferro. É cada história que só quem vive comigo para acreditar, senão não acredito. E Deus me sustentou. Diga glória a Deus. Então hoje, desde 1990, eu não trabalho mais para ganhar dinheiro. Mas Deus tem me sustentado dos cabelos até os pés. Tudo. Tudo aqui é ganhado. É incrível. E o grande problema é que às vezes nem acabou um produto meu, alguém chega, olha, eu senti de dar isso para você. Deus cuida com detalhes. Diga amém? E Ele não faz isso só comigo. Ele faz isso com todos os escolhidos. Digo para você, é um escolhido? Você passa pelo processo dos escolhidos? Às vezes a pessoa machuca a família por causa de dinheiro. Machuca a mulher por causa de dinheiro.
Quanta briga por causa de dinheiro. Você quer ver como é que o diabo trabalha? Você nunca vê uma pessoa falar o quanto ele ganha. Não, mas não fala nunca. Ele só fala quanto ele gasta. Eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar farmácia, eu tenho que pagar o mercado, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que pagar a loja, eu tenho que pagar o celular, a prestação disso. Olha, o que eu ganho não está dando. Mas você está fazendo tudo errado. No informativo de janeiro de 2023, eu escrevo lá, como é que é lá, Alexandre, lembra? Janeiro, mês de expectativa, né? Que é o Alexandre que me corrija lá. Janeiro, mês de expectativa. Tem na internet esse negócio? Tem na internet? Não tem? Você não põe um jornalzinho na internet? E por que não pode? Hã? Põe. Deve pôr. Então, se abrir lá, você vai ver que cada mês a gente solta um informativo. Janeiro, mês de expectativa. E eu tento explicar para o povo, porque tem muita gente que vive porque nasce. Digo para você também vive porque nasce, vizinho. Tem gente que vive porque nasce. E a vida é um plano. E se você não faz o teu plano, você entra pelo cano. Diga para o irmão, faça plano. Você não entra pelo cano. E a Bíblia que nos ensina isso, sabia? A Bíblia diz, quem de vós quando for construir, não se assente e calcule quanto você tem para começar a construção e terminar. Para não acontecer que você comece e não termina, e os de fora vão dizer, olha lá, aquele homem começou e não pôde terminar. E você passa a ser causa de gozação pelos outros. Ou quem de vós que diante de uma guerra não vai sentar e calcular quanto soldado você tem, para não acontecer que entrando na guerra você, com menos soldado, perderá a guerra por aquele que tem mal. Jesus está ensinando, tudo que você vai fazer, faça diante de um plano. Aí eu estava querendo fazer uma viagem em tal lugar. Então a gente é meio doido. Pensa, eu vou começar a segurar um dinheiro, eu já vou comprar um pacote e já vou fazer essa viagem ao fim do ano. Isso é o teu plano. E você tem todo esse direito. Mas você esqueceu que sem mim nada podeis fazer. De repente esse é o teu plano. E o de Deus qual é? Então antes de você investir numa viagem, ajoelha, Senhor, eu tenho esse desejo. O Senhor aprova esse desejo? Eu posso fazer isso? Tenho a tua bênção? Porque irmãos, irmãs, o que ele diz em Deuteronômio capítulo 6? Pegue aí, bem rapidão. Deuteronômio capítulo 6, ele dá uma notícia muito bonita para a gente. Versículo 4, vou até mandar você ler. Deuteronômio 6, 4. Quando acharem, digam amém. Amém, povo de Deus. O que está dizendo aí, por favor, como diz os mineiros? Quem achou, leia bem alto para mim. Vamos ver. Todo mundo achou? Se a tua Bíblia for Ave Maria. Ô Lourdinho, você não achou ainda? Ou já achou? Não achou, meu amor? Está por aqui afora. Está lá. Que você está onde aqui? Não, é para trás. É antigo. Mas o que você está aí? Vê o nome do livro. Então para frente. Para frente. Não, onde você está? Levítico, número. Achou, diga achei. Graças a Deus. Capítulo 6, você está no 18. É lindo ler Bíblia, menina. Você é casado, você é solteira? Então, você com o maridão tem que ler Bíblia. Não é Ave Maria, é?
não é pastoral. Talvez dá uma linguaginha um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Capítulo 6:4. O que está escrito ali? Ouve, ó Israel. Vamos repetir? O que é para nós fazer? O que é para nós fazer? Ouvir. Ouvir o quê? Leiam. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amados, então tudo que eu for fazer, eu fizer sem o apoio, sem a ordem do único Deus, vai dar errado. E o que é pior, dando errado, nós vamos se revoltar contra Deus. Porque um amigo, uma vez, veio e me disse: eu estou querendo mudar em tal lugar assim, assim, assim. Amigo, ore e peça a Deus. Segundo ele orou e pediu a Deus, e Deus falou que era para ele mudar. Ele mudou e não deu nada certo. Então ele já achou que essa história de pedir para Deus é fria, porque ele pediu e não deu certo. Mas ele não entendeu que ele só pediu, mas não esperou a resposta. E aí que o negócio complica. Porque você diz: Senhor, eu posso mudar? A tua mente pode responder: pode mudar que eu te abençoo. Mas não foi Deus, foi a tua mente. E é isto que a gente tem que ler Bíblia para disciplinar. Porque muitos me dizem: mas como é que eu peço e Deus não me atende? É como se ir lá na Avenorte receber teu 13º se você não é registrado lá. Você vai receber o quê? Você tem que se inscrever no livro da vida. Apocalipse 22. Se você está escrito no livro da vida, você tem referência. Porque Jesus é vida. Eu sou caminho, sou verdade e sou vida. João, você está me complicando. Como é que eu faço isto? Você não faz. Você tem que deixar Jesus fazer. Olha como que a Bíblia ensina. Vinde a mim, São Mateus, vinde a mim, vós que estáis cansado, com o peso do teu fardo, e eu te aliviarei. Entregue teu jugo sobre mim, receba a minha doutrina, e achareis repouso para vossas almas. Nós vamos até Jesus, entregamos o nosso fardo e pulamos o receber a doutrina. Então você entregou o fardo, mas você não perdoou o teu irmão. E a doutrina diz que é para perdoar o irmão. Você entregou o fardo, mas não paga teu dízimo em dias. Então você não está na doutrina. Você entregou o fardo, mas você se revolta com o seu trabalho. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: vivei sempre contente, porque essa é ao vosso respeito a vontade do Pai. Digo para o irmão, lê a Bíblia, bendito. Amanhã nós vamos trabalhar mais com a Bíblia, porque hoje tem pouquinha Bíblia. Você tem que ler Bíblia, senão você não vence na vida. Amém? Olha, amados, o que diz a palavra de Deus. Sabedoria, volta para a sabedoria de novo. Nos livros de sabedoria, e segura Lucas, porque nós vamos concluir lá com o Novo Testamento. Sabedoria, capítulo 2, versículo 12. Sabedoria 2:12. Quando achar, digam amém. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda.
Grifei a tua Bíblia. Doutora, você trouxe a Bíblia, doutora? Ô, doutora amiga de Sabrina, você trouxe a Bíblia? Deixa eu te encher o saco um pouco. Depois você, foi a Sabrina, me pega, essa Sabrininha me pega no pé. Essa é a tua Bíblia? Você está grifando ela? Que bom. Se usa o polígrafo para grifar. É bom o marcador, você não tem, né? Marcador de texto? É. Tem, algumas vezes eu uso, mas hoje eu só trouxe aqui. Que bom. Mas está ótimo. Você está entendendo? Sim. Fala igual o povo lá do estado de São Paulo. Está entendendo? Que bom. E por que o maridão não veio? Está trabalhando. Então amanhã. Mas ele trabalha também. Esses trabalhos não dá sossego para ninguém. Olha aí, o tiozinho está enchendo uma folha de caderno. Eu fico feliz quando eu vejo isso, porque isso me expressa vontade de seguir Jesus. Amém? Olha o que a Bíblia está ensinando a gente. Cerquemos o justo. Ah, mas você não entendeu o que isso significa. Quem é ministro da Eucaristia aqui? Levante a mão. Glória a Deus, ergue bem alto, tem medo não, ergue bem altão. Que bonito. Catequista. Ninguém, ergue bem altão. Casado. Bem alto, bem alto. Casado que ainda está vivendo com a benção. Diga, seu João, eu estou com aquela benção ainda, diga. Amém, com aquele bênção. Eu sempre digo aos meus ouvintes, que para morar com mulher você tem que ter faculdade. Diga, tem que ter faculdade. Fala forte. Fala, homens. Diga comigo, porque elas têm 3 fases. Digam. É os homens que têm que falar. Elas têm 3 fases. Diga, homens. Antes. Falam. Durante e depois. E para você acertar em que fase que ela está, diga misericórdia, diga, deixa a mulherada ficar brava, depois elas me pegam por aí. Agora a mulherada, vocês dizem assim, para morar com homem, fale mais forte, mulherada, tem que ter nível superior, eles têm uma fase, vale por 3. Diga, homem é muito complicado. Pode falar com garra. Fala de novo, homem é muito complicado. Por um motivo, diga. Porque é homem. Porque é homem. E homem é uma bênção quando eles querem coisar. Diga, misericórdia. Pode ver, quando eles querem coisar, eles viram uma manteiga. Coisou, meu amigo. Adeus. Então a Bíblia está dizendo, cercamos o justo. Você é ministro, é catequista, vai na igreja. Você está fazendo uma coisa justa. Então você vai ser criticado lá dentro da igreja. Vão reparar você. Vão falar mal de você. Vão te chamar de metido. Não gosta daquela ministra. A mulherzinha metida. Não gosto daquele padre. Olha, eu detesto quando vou na missa e está aquele padre. É alguém cercando. Cercamos o justo. Porque quer uma coisa mais justa do que ir à missa? Quer uma coisa mais justa de você formar uma família? É tão justo ser família que você se torna um com ela, um com ele. E dessa unidade você faz outro você, que é teu filho, que são os nossos filhos. Pode ter uma coisa mais justa do que isso? O que é justo é o que está unido. Vamos cercar eles. Vamos separar eles. Vamos derrubar eles. E começa a trabalhar teu raciocínio.
e você acredita no falso raciocínio. Então, a partir do que você está aprendendo, não dê mais ouvido ao falso raciocínio. Começa a dizer assim: o meu marido é uma benção de Deus. Fale, mesmo que você estiver a ponto de separar. Dá a palavra para Deus trabalhar. Fala de novo, mas fala todo mundo. A hora que for da mulher, todo mundo fala. A hora que for do homem, todo mundo fala. A hora que for do casal, todo mundo fala. A hora que for para o jovem, todo mundo fala. Porque nós estamos dando palavra para Deus trabalhar. Deus trabalha em cima da nossa palavra. Se você não dá palavra, Deus não tem ferramenta para trabalhar. Dá a palavra para Deus. Está com dor? Como é que você está? Graças a Deus estou bem, louvado seja Deus. Estou ótimo, mas estou com dor. Como é que eu estou? Não estou ótimo, porque se eu falo que eu estou ótimo, Deus vai dizer, eu vou curar ele, porque mesmo com dor, ele não está reclamando. Gente, que é a minha... Acho que está ali, é para mim lá, Sabrina, na minha bolsa está o meu crucifixo. Acha em algum canto lá. Jesus sendo moído na cruz. Olha a situação do homem. Que momento que ele abriu a boca. Ele só dizia a palavra para Deus trabalhar. O que Jesus falava na hora que estava sendo crucificado? Quem que se lembra? Eu estou fazendo uma pergunta. Como? Pai, perdoa. Eu quero ser de Jesus. Eu tenho que ter a palavra dele. E ele diz, em João 14, 4, se não me falha: quem tem minha palavra e o guarda, esse é o que me ama. Então, diante das dificuldades de marido e mulher, o marido vem com aquela grosseria, criticando, falando mal, não valorizando você, porque isso é o falso raciocínio que está no teu marido. Veja o capítulo 1 e veja o versículo 1 e o versículo 12. É assim que você monta a tua vida. O que está escrito no versículo 1, até os 2 pontos, leia comigo. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. 2 pontos. Vem no versículo 12, leiam. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. Se você vai na missa, você está incomodando. Às vezes você está incomodando o marido. Às vezes você está incomodando a esposa. Então, a esposa vai dizer, eu não sou mulher, não sou viúva de marido vivo. Se você não for na missa, eu também não vou. Então, esse casal já está cercado. Já está cercado. E você vai ficando numa cerca, é como um animal. Quando é que você bota o cabresto no cavalo? Quando você laça, ou quando você prende na mangueira, quando você amarra ele no toco. Aí você consegue. Quando é que você pode pegar um passarinho que voa? Quando você armar uma arapuca. Ele caiu naquela arapuca, você faz nele o que quer. E para aquele passarinho cair na arapuca, o que é preciso? Uma ceva. Então o diabo vai te cevando como? Te levando em boteco, em más companhias, os famosos churrasquinhos, as famosas lanchonetes lá no meio da rua. Claro que não há problema que você faça tudo isso. Mas quantos casais que eu atendo, que a destruição do casamento foi com os famosos churrasquinhos de amigo. Porque lá acontecia tudo. A esposa, mulher honrada, mas com um copo de cerveja. A Bíblia diz, a mulher dado a bebida, ela é a vergonha de sua família. Está lá em Eclesiástico 25, 26. Amados, a Bíblia te ensina tudo. Mas se for desse jeito, não tem jeito de viver. Tem, eu vivo. Eu não preciso de festa, eu não preciso de cerveja, eu não preciso de pinga, eu não preciso de balada. Então qual é teu divertimento? Quem tem Cristo tem tudo.
Amados, porque fica diferente. Deus muda. Eu ia naqueles bailes, eu ficava até 2, 3, 4 da madrugada, às vezes saía do baile 5 horas, naqueles bailão de sítio, sujo de poeira, cansado, e aquelas benditas que mais era bonitinha, a gente tentava aproximar para namorar e dançar, elas davam tapa, viravam um brigueiro, você chegava às 5 horas da manhã arrebentado, diz que estava divertindo, diga, olha o juízo do camilote, diga. O povo fica nesses bailão de terceira idade, isso é uma alegria falsa, fica aí namorando com as velhas, e a velharada está assanhada, que é uma coisa. Velharada que um dia eu cheguei numa loja, não vou dar o nome da loja, uma cidadã colocou o pé bem assim no banquinho da loja, a secretária chegou para me atender, ela empurrou, saia daí para ele ver minhas pernas. Olha que velha sem vergonha. Falei, amiga, tô a fim de ver bunda de velha não. E se eu tivesse esse lado, eu ia ver uma mocinha como ela. Não sei, você já está passada, amiga. A velha ficou um veneno. Porque ela estava se achando. Eu vou lá querer ver bunda de velha. Olha o juízo dessa raça, pelo amor de Deus. Ela ficou muito brava, disse que ia me processar, mas não teve a coragem, não. Amados e amadas, ela faltou com respeito. Ela não sabia onde ela estava lenhando. Então tem muita coisa. Eu estava com um amigo meu, enquanto ele entrou no banco numa determinada cidade, passa uma mulher, parecia Miss Brasil, foi me encarando, bom dia, você me conhece, amiga? Não te conheço, mas você é a minha alma gêmea, quer namorar comigo? Falei, amiga, você é casada ou é solteira? Eu sou separada. Falei, então não quero, porque você não aguentou o primeiro, não aguenta o segundo, pode se mandar. Ficou brava. Então é muita coisa fácil, o pecado ele é muito fácil de se fazer. Então cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ser de Deus é o contrário. A ação de Deus é o contrário ao agir do diabo. E amados, se você volta, por exemplo, no livro de Isaías, pega o capítulo, Isaías, no capítulo, acho que 50 e alguma coisa, deixa eu achar aqui porque me fugiu, mas eu te pego já. Deve ser 55 por aí afora. Quando acharem, digam amém. No capítulo 55, versículo 7. Por isso que é bom ler a Bíblia, porque ela conclui tudo que a gente fala. E quando vocês estudar agora, já 55, 7, Isaías 55, 7. E amanhã você tratua. Gênesis, cadê tua Bíblia, Gênesis? Genésio, cadê tua Bíblia, meu anjo? Não, essa é dela, ou é sua? Mas você nunca fez para adaptar? Você também não sabia guiar trator, não sabia namorar, e você aprendeu a namorar, aprendeu a casar, aprendeu a tratar de família, aprende a adaptar com a Bíblia. Eu brigar com o Gênesis, depois ele me pega. Ô mocinha, cadê tua Bíblia, amor? Não tem? Mas como é que você vai ler ela? A senhora achou, comadre Silvina? Não achou? O que eu pedi mesmo? Capítulo... Isaías, minha flor, você está ainda em Romanos, é bem para trás, olha, Ezequiel ainda é para trás, Isaías, que capítulo que eu dei? 55, você está no 31, vai passando as folhinhas, não é gostoso aprender? Diga glória a Deus, está no 42, 43, vai indo, 45, 47, 49... 50, mas é o 55, mais 5 folhas.
Amém. É tão bom. 53, 54, mais uma. Isaías 55, o que eu disse? O que está dizendo ali? Renuncia ao malvado o seu comportamento. Se uma pessoa está fazendo errada, ou fazendo errado, e você não renuncia, se a esposa está fazendo errado e você não renuncia aquele erro familiariza. Se o marido está fazendo errado, digamos que o marido chega de noite e vê na tua casa, vai no boteco. Ou vai fazer o que não deve. Ou vai fazer conta sem a ordem de Deus. Amados, vai ver a comunidade nossa. Pergunta para os nossos membros, quando que fez festa para adquirir dinheiro para a comunidade? Quando é que fizemos bingo? Só que eu estou no eito. Eu estou lá com enxadão, com a picareta, carregando tijolo, arrastando terra. Senhor Deus, nós compramos 30 sacos de cimento, Jesus. O Senhor me honra, Senhor, posso comprar, estou precisando de 30 sacos. O Senhor me honra, foi os pedreiros que pediram. O Senhor me honra, Jesus, o Senhor me honra. Aí que vem a história. Você vai perceber no coração. O mesmo que você deve perceber quando você comunga. O que te acontece quando você comunga? Nada. Você só vai falar o que você aprendeu. Jesus entrou no meu coração. Isso é palavra. Mas vamos dar um passinho mais a fundo. O que você sentiu por ter comungado? Você vai me responder, senti nada. E é verdade, você não sentiu nada. Porque na verdade você está comungando a palavra da catequese. Mas você ainda não está comungando o corpo que é a Eucaristia. E quando é que eu comungo o corpo eucarístico? Quando eu consigo comungar o meu irmão. Se eu tenho alguém na minha vida que eu tenho ranço, então eu não vou conseguir sentir o corpo de Jesus. Porque no teu corpo tem uma mágoa. No teu corpo tem uma rejeição. Às vezes você tem mágoa do marido. Às vezes você tem mágoa do pai. Às vezes você tem mágoa da mãe. Às vezes você tem mágoa do patrão. Sei lá de quem. E mágoa não é ódio. Mágoa é um pré-requisito para se tornar o ódio. A mágoa, ela forma o quê? Um ressentimento. Ressentimento é um sentimento em cima do outro. Você sentiu e ressentiu. O primeiro sentir foi quando aconteceu. E o ressentir é quando você amadurece o sentimento. Então, fica um ressentimento. Isso dá uma marca dentro da gente. E o Senhor Jesus disse, 11 de 1 Coríntios, que nós não podemos comungar se exista uma falha em nossos relacionamentos. Então, irmãos, você passa, talvez você vai achar loucura, mas você começa a ter um sistema religioso. É diferente. O sistema religioso é lindo. Mas o que mais edifica é o sistema cristão. Por isso Jesus disse para os religiosos da época, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruo outro. Ele estava derrubando somente as organizações religiosas e fundando um cristianismo religioso. Aí está a diferença. Então, amados irmãos e irmãs, eu vou lá e comungo. O que você sentiu? Nada.
Você quer ver como que é uma coisa séria? O sacerdote diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Responda. Não, mas eu fui um sacerdote muito frio, tem que fazer melhor. E vocês vão fazer melhor. Nesse momento eu sou sacerdote. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entres em minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo. Agora vem a pergunta, Dio Benedetto. Está escutando, Luana? Estão escutando? Ô, mineira, você está escutando, uai? Na mesma da hora? Está sendo boinho, tá? Está edificando o coração, moça? Que bênção de Deus, uai. É lindo pregar lá nas Minas Gerais. Eles têm uma vozinha tão doce, não é não? Mineiro é tudo de bom, uai. Amém? Aleluia. Quantas vezes a senhora já falou isso na missa? Umas 100 vezes? Chuta aí, vai. Quanto de Dominic ti parla in Domine da Iglesia? Niente. Quantas vezes você falou essa palavra na igreja? Toda vez que vai na igreja fala. Agora vem a pergunta. Vocês sabem o que vocês estão falando? Sim ou não? Vocês falam porque aprendeu? Fala porque acredita? Ou fala porque está dando certo? É difícil, não é? É difícil, não é? A gente cavoca lá no fundo, comadre. Genesi? É Gênesis ou Genesi? Com o I forte. Genesi. Está vendo? Por que às vezes as pessoas não mudam? É difícil. Eu fiquei pé da vida quando escutei essas pregações. Eu tinha vontade de sentar a mão na cara. Eu dizia assim, mas do jeito que esse cara está falando, está todo mundo no inferno. E nem tudo vai para o inferno. No inferno vai quem fala e não vive. Senhor, eu não sou digno que entrei em minha morada. Da onde surgiu essa ideologia? Do oficial de justiça. Ele era uma cabeça, muito ortodoxo, um camarada bem, era um oficial, e o funcionário dele adoeceu. Olha para vocês verem. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Aprendam isto. Como ele ouviu falar de Jesus, ele disse, eu quero conhecer Jesus. Diga igual oficial, eu quero conhecer Jesus. Falem. Não pensa que você já conhece Jesus, porque quanto mais a gente conhece, menos a gente entende. Porque não, é profundo. Só que ele queria conhecer Jesus, mas ele foi atrás de Jesus. Ele foi à procura de Jesus. Olha para vocês verem como funciona. Ele era um oficial, ele podia dizer, vão lá chamar esse Jesus, manda ele vir aqui, e ver quanto ele cobra, porque eu acerto com ele. Ele não fez isso. São essas coisas que convertem a gente. Então ele pegou o seu cavalo e saiu à procura de Jesus. E Jesus deixou bem claro, quem procura, acha. Diga isso. E ele achou. Diga, oficial achou Jesus. Falem. Quando você vai falando, você está pregando também. Então o retiro não pesa. Você tem vontade de ouvir mais. Diga, oficial achou Jesus. Ele depara com Jesus, então
ele fala com Jesus segundo o nível cultural dele. E é isto que Cristo gosta, que você fale com ele ao nível do teu conhecimento, e não ao nível do que você ouve falar dele. Porque de repente você elogia tanto a Jesus e não conhece ele. De repente você elogia tanto Nossa Senhora e não conhece ela. Vive às vezes com medalha, com terço enrolado, isso é lindo, isso é sinal de quem tem devoção. Mas de repente põe uma medalha no peito e anda nua, com os seios de fora, toda tatuada, toda cheia de piercing, de brinco. Piercing é ferrete do infâmia. Mas não tem quem denuncie esses erros. E eu te provo na Bíblia. Timóteo 4 vai dizer isto. Queridos irmãos e irmãs, Senhor, primeiro ele chega, eu estou à procura de um homem chamado Jesus. Cristo disse, sou eu. Senhor, eu sou um oficial, eu tenho comando em minhas mãos. Eu digo para um, vai lá, ele vai. Eu digo para o outro, vem aqui, ele vem. Digo para o outro, fica aqui, ele fica. E eu ouvi falar do Senhor. Eu estou com um servo encamado. E eu vim te pedir se não dá para o Senhor ir fazer uma visita e orar para o meu servo. E Jesus se quebrou. Porque ele falou a nível do que Jesus era. E Jesus viu o nível de sinceridade daquele oficial. Então Jesus agora faz um teste drive. Ele olha para os discípulos e diz para os seus companheiros, eu nunca encontrei fé como desse oficial. Então o oficial recebe um elogio. Ele precisa agora pegar esse elogio e pôr em prática. Vai, pode voltar, que teu servo está curado. Jesus não foi lá na casa. Jesus não deu nenhuma instrução como ele fazer para o servo ser curado. Jesus só usou um único meio, a palavra. O oficial acreditou na palavra. Ele vira o cavalo e volta na casa. Quando ele chegou lá, os outros funcionários vieram. Senhor, o teu servo levantou. Ele está bom, ele está andando. Ele imagina. Foi mais ou menos esse horário que eu falei com esse mestre. Ele volta todo e diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Bastou uma palavra e meu servo ficou curado. Uma palavra. Se você já falou mais de 1000 e não é curado, se você já falou mais de 10.000, ou a palavra não é verdadeira, ou a Eucaristia não tem nenhum valor, ou é você que não tem fé. Em qual das 3 coisas você enquadra? Mas tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. E nisto, esta mudança requer você ir renunciando o falso raciocínio. E o que é falso? É dizer que você ama quando você não perdoou. O que é falso? Quando você fala que você reza tanto e você não está rezando. O que é falso? Quando você começa a falar mal da tua mãe, do teu pai, do teu marido, da tua mulher, do teu sogro, da tua sogra. Você precisa olhar as pessoas que te perseguem como Jesus olhou para quem perseguiu ele. Isso se você quiser estar com ele.
Mas ninguém é obrigado a estar com Jesus. Ô, gente, o que ele disse? Quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo e toma a cruz. Renunciar eu mesmo é renunciar à minha vontade. Vocês acham que eu queria estar aqui hoje pregando para vocês? Gente, é o ano todo essa correria, é viagem. E eu já não sou mais criança, gente. Eu já fechei 71 anos. Não é uma coisa, a gente não é mais aquele moçozinho. E é todos os dias, todo fim de semana, essa correria para lá e para cá, para lá e para cá, e trabalhando. Mas Deus dá força. Até quando, não sei. Mas até aqui, pela honra e glória dele, a gente está nessa luta. Amados, porque eu renuncio às dores. Se as dores que chegam em mim é espiritual, elas não param mesmo. Porque tem dois tipos de dor. Uma é espiritual e a outra é física. A dor física é problema físico. Então os problemas em mim, que é físico, eu corro no médico. Porque o médico é exatamente feito por Deus, Eclesiástico 38. Mas lá também diz, aquele que peca na presença do Senhor cairá na mão dos médicos. Então, às vezes meu pecado me joga na mão dos médicos, ou às vezes o pecado dos outros me joga na mão do médico. Mas há uma enorme diferença você ir a um médico no plano de Deus. Você vai ser atendido, a cirurgia vai dar certo. Que 4 dias depois que eu tirei 3 hérnias aqui de dentro, eu viajei 2.000 quilômetros e preguei a semana inteira no estado de Minas, subindo lugar, subindo escada, descendo escada. E graças a Deus, nada me aconteceu. Também foi orado, ainda falei para o médico, o senhor é muito novinho, o senhor vai saber me operar, doutor? Eu vou pedir a Deus. E eu tive a graça, diante dele tocar em mim, ele estendeu a mão e orou, pediu a Deus. Então minha cirurgia foi Jesus que fez, usando a mão do médico. Deus, vocês estão ouvindo Jesus falar usando a minha voz. Se acredita, diga glória a Deus. E toma posse. Então, irmãos, a comunhão é a coisa mais linda. Você precisa sentir quando você comunga. E esse sentir tem que ser corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente. O que diz Tessalonicenses. Pega rapidinho lá, para nós vermos o que lá está dizendo. Filipenses e Tessalonicenses. Deve ser, acho, capítulo 5, por ali afora. Olha o que a Bíblia nos diz. No capítulo 5, versículo 12. Estudem Bíblia. Estuda a palavra. Eu estou dizendo, pode ficar tranquilo, pode ir achando tranquilo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12. Na minha Bíblia, é 1514 a página. Não sei se vai combinar com a de vocês. Na minha, 1514. Amém, doutora? Estes, olha, aleluia. Você está seguindo tudo certinho? Por que chorar teu coração? Por que chorar sem ter razão? Se há alguma coisa relacionada à Eucaristia, não se preocupe, porque tua história vai mudar a partir de hoje. Diga amém, Senhor Jesus. Diga, Senhor, tu está falando comigo. Diga, obrigado por falar comigo. Amém. É verdade, você não precisa me falar, eu estou vendo, meu amor.
A Bíblia diz que o homem de Deus vê todas as coisas, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 3 vai dizer isto. Amados, 1 Tessalonicenses 5,12. Gente, a palavra de Deus é demais. Suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aquele que arduamente trabalha entre vós, dirigindo-vos no Senhor e vos admoestar. Tende para com ele singular amor em vista do cargo que eles exercem. A Bíblia está dizendo assim: aquelas pessoas que têm a função de fazer o bem e instruir os outros no Senhor, essas pessoas precisam ser consideradas e respeitadas. E ai de quem não considera um sacerdote, ai de quem não considera um ministro da Eucaristia, ai de quem não considera um catequista, ai de quem não considera os agentes pastorais, ai de quem. Por isso, esse povo, claro, com exceção, mas foram esse povo que escreveram contra mim, que me crucificaram, que lançaram em rádio, que lançaram em mural de igreja, que me lançaram tanta coisa. Esse povo foram um instrumento de Deus para mim, só por um motivo. Porque se eu fosse elogiado na missão, eu já não estaria mais dentro dela. Se eu fosse famoso na missão, eu já não estava mais atrás dela. A Bíblia diz: se fores aplaudido pelos homens, já recebeu tua recompensa. Mas pelos homens, você precisa ser perseguido. Fizeram comigo, vão fazer com vocês. Eu venci, você irá vencer. Diga glória a Deus. Então suplicamos, irmãos, que reconheçais aquele que arduamente te instrui em Deus. Esse não precisa ser só o pregador, pode ser o marido, pode ser a esposa. Quando teu marido disser, bem, nós precisamos rezar, ou quando a tua esposa dizer, bem, nós precisamos buscar Deus. Não foi o marido que falou isto, foi Jesus que usou o teu marido para falar isto. Porque se o diabo usa para jogar falso raciocínio, muito mais o Espírito Santo usa para te dar um ótimo raciocínio. Deus usa de uma criança. Você nunca viu um beija-flor entrar na tua casa e ficar dar uma rebanada e sair? Ele foi lá dizer, Deus mandou visitar, ver como é que vocês estão. Você nunca viu aquele sabiá ali na porta da tua casa? Esse canto tão bonito. Para e diz, Jesus está mandando um pássaro cantar para alegrar nosso coração. As galinhas, os animais, tudo expressam Deus, tudo. O vento, a criança expressa Deus. Aquela borboleta é um sinal. Deus fala com nós através de sinais. Queridos irmãos, queridas irmãs, o versículo 13b diz, conservai a paz entre vós. Vamos repetir? Conservai a paz entre vós. Olha para o altar. Vocês conhecem conserva? Sim, claro, né? Vocês já usaram conserva? Claro. A sobra da conserva, o que vocês fazem? Joga fora ou guarda? Repitam. Mamma mia, mãe. Se usou um pouquinho, vai jogar o resto? O que a gente faz? Guarda. Pega uma massa de tomate e usa um pouquinho. A lata ainda está quase cheia. Faz o quê? Ah, a senhora é cozinheira. Faz o quê? Sim, o que sobrou, guarda na geladeira. Por quê?
Você deixa na geladeira. Para conservar. Nós precisamos ser conservado, reservado. No que fala, no que faz, com quem anda, nas atitudes. Por quê? Porque se eu ficar fora do sistema, a massa tem que ficar no sistema frio. Nós somos o contrário. Nós temos que ficar no sistema quente. Apocalipse 3,15. Eu te quero frio ou quente. Morno, eu te vomito. Então, gente, é muito lindo isso. Conservar a paz entre vós. Só que é um problema sério. É um problema sério. Porque existem muitas coisas que nos roubam a nossa paz. Muitas coisas vêm roubar a nossa paz. É uma atitude, é um acontecimento que a gente hoje, infelizmente, o mundo inteirinho está dentro da casa da gente, o mundo inteirinho. Acontece uma desgraça, sei lá, no outro lado do mundo, em fração de minutos, ela já está dentro da casa. Olha o terror que essas guerras estão fazendo. E mal você sabe que aquelas lágrimas, aquelas pessoas fugindo, aqueles bombardeios, sabe lá quanto custou para fazer um prédio daquele, em tempo, em trabalho, em aquisitivo. Para dentro de fração de segundo, vir tudo para baixo, enterrar a criança. Isso, querido irmãos, é o que o próprio inferno está fazendo. E aquelas vítimas, aqui, Santa Catarina, cidade inteirinha ilhado dentro d'água. Aqui, para o Nordeste, afora, na Amazônia, sei lá o quê, devastado pelo fogo. Por que essas coisas estão acontecendo? São os sinais. São os sinais das guerras que começam nas guerrilhas. Às vezes a gente está tão preocupado com as guerras lá e esquece das guerrilhas que está dentro de casa. Marido traindo mulher, mulher traindo marido, se abandonando, jogando, não parando para refletir as bênçãos que você é, de onde você veio, não considerando os amigos, muitas vezes, o trabalho, entregando o corpo para os prazeres do mundo, tirando lágrima dos outros. E isso é muito complicado, porque não conservam a paz. O versículo 14 diz: pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi o desordeiro, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Se você vê uma pessoa fazendo desordem, seja ele quem for, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja tio, seja cunhado, seja o que for, ele caiu no caminho errado. Você tem, biblicamente, chegar e dizer, se é irmão, se é tio, se é pai, seja quem for, você não está fazendo certo. E a Bíblia nos ensina, se ele te ouvir, você ganhou alguém. Mas se ele não te ouvir em todos os aspectos, trata como um pagão. Então é a escolha de cada um. Mas é meu pai. Eu tenho um neto que virou bicha. Tenho vergonha de dizer isto. É um dó que me coração. Mas ele quis escolher essa vida. Quando eu fui falar, ele rejeitou. Então fica entregue. Não é um exemplo do avô, não é exemplo da avó. E nem da mãe. Mas infelizmente caiu para esse lado. E aí? Já de maior idade, essa é a escolha dele.
Só que vai complicar no dia do juízo. Porque nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os devassos, nem os ladrões, não entrarão no reino do céu. E a Bíblia não pode dizer uma coisa que viver outra, não entra. Serão lançados no tanque de fogo e de enxofre, será uma segunda morte. Apocalipse 21, leia. Mas ainda vive. Tem chance um dia de sair fora. Por falta de ensino, não é. E assim são muitos. Muitos. Não aceita a palavra. Não foi o que o padre falou aqui? O convite foi feito para tantos. Mas não escuta. Amados e amadas. Nós temos um exemplo do nosso vice-prefeito. Grande amigo da gente. Por que ele estava ruim, boletado na cama? E depois que eu fui e disse para ele, perdoa. Perdoa que dentro de 3 dias você sai da situação. Ainda ontem eu liguei para eles. E ela está muito feliz, agradecendo. Já está em casa. Claro que está em fase de recuperação, mas podia ter morrido. E se morre sem perdão? Por causa de uma política, por causa de uma prefeitura, por causa de um cargo. Será que não foi um sinal para ele ter a definição eterna? Porque a Bíblia diz claramente, assim o meu Pai que está no céu vos tratará você, se não perdoar de todo o coração, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, nós vivemos muito pouco nessa terra. Muito pouco, muito pouco. Gente, quando é que eu vivo mais 71 anos? Eu já atravessei muito longe da metade da minha vida. Muito longe. E olha, gente, foi um sopro. Ontem mesmo eu estava casando, já casei toda a filharada, já tenho bisneto. E daqui mais uns dias, talvez a gente já sobe para o outro lado. Agora, eternamente, feliz, glória a Deus. E eternamente, na infelicidade. Não sei se até amanhã a gente fala um pouquinho nesses aspectos. Porque é muita coisa para ensinar, né? Mas volta ali pelo capítulo. Versículo 15. Acompanha aí na tua Bíblia. Vede que ninguém paga outro mal por mal. Gente, eu estava pregando num lugar e uma pessoa chegou e me deu um grande abraço. Eu conto uma história que eu estava pregando em determinado lugar e sofri uma ameaça de morte. E as pessoas que me ameaçaram de morte me ofereceram um almoço. E na verdade, não era o almoço. Eles se revoltaram muito com os ensinos que eu estava dando, porque mexeu muito forte no erro que eles praticavam. E aí, então, me levaram numa fazenda e pediram para que eu tivesse que retratar o que eu tinha pregado até então. E eu disse, não, eu não retrato o que eu preguei. Pelo contrário, eu devo ainda concluir, porque não deu para concluir a palestra. Um dos 3 disse, executa ele e resolve o problema. Friamente. Eu disse, mata, pode matar. Onde cair o meu sangue, virá 5 camelotes mais pior do que eu. Porque desde que a igreja nasceu, tentam acabar com ela. E a igreja já enterrou todos os que perseguiram ela.
Vocês podem matar meu corpo, mas a minha alma vocês não conseguem. E amados, vocês me darão um presente, eu vou para o céu. Uma bala no meu coração, não vou mais do que 2 minutos, ou 1 segundo, para mim deixar essa terra. Só que eu estaria morrendo por amor a Cristo e à igreja. E vocês imaginou como vocês vão se explicar depois disso? Um outro disse, não exagera. Nós podemos dar fim sem sujar a mão de sangue. Foi aonde saíram aquelas cartas para o Brasil inteirinho. Me denunciando, escrevendo barbárie a meu respeito. Mas eles voltaram para me perseguir, ver se eu falava, e eu concluí o tema. Imaginei, se eu tivesse que morrer, eles já tinham me matado na fazenda. Lá era mais ruim morrer, porque eu ia morrer só junto deles. Se eles me matar aqui, tem 5.000 pessoas me vendo. E orava, Senhor, me dá força, Senhor, me pregando e dizendo no coração, me dá força. Deu uma altura, Deus me levou pela oração. E comecei a proclamar naquele ginásio de esporte, com aquela multidão de gente. O Senhor está curando uma pessoa paralítica. Aquele logo levantou, veio com as moletas, jogou em cima ali do palco. Tenho filmado isso aí. O Senhor está tirando uma pessoa que está na cadeira de roda. Aquele levantou e começou a glorificar Deus. E foi indo. Foram 7 milagres naquela noite. O Senhor está abrindo o olho de uma criança cega. Esse foi muito duro. E a pessoa juntou aquele menino e colocou em cima do palco. Eu estava num palco de 1,20 m mais ou menos de altura. E jogou aquele menininho ali dentro. E eu toquei nos olhinhos dele. E Deus teve tanta misericórdia que ele começou a gritar dizendo que ele estava vendo. Que ele estava enxergando. E eu aí mostrei a Bíblia. O que é isso? Ele diz, é a Bíblia. Mostrei o terço, que é esse é o terço. Mas você está vendo, está vendo. Aí eu retirei dele de uma distância, daqui ali no ambão. E ele falou. Nisso sobe a mãe e o pai do menino no palco. E esse cara me abraçou e começou a gritar, pular, chorar. Chorou como um bezerro desmamado no meu ombro. E depois que tudo acalmou, ele pegou o microfone e falou de público. Me perdoe, porque eu levei essa pessoa para executar ele na fazenda. E foi através dele que o meu filho hoje está enxergando. Olha o que Deus faz. Amados, é cada testemunho, aquilo virou um choreiro só. E a maior dor dele, porque era filho único, era uma pessoa renomada, era filho único, e ele ia passear na casa dos avós e o menino não quis ir. E ele obrigou o menino a ir. Depois virou amicíssimo, até hoje somos grandes amigos. Ele chegou à altura do caminho, o menino começou a chorar e dizer que ele estava sentindo cheiro de flor dentro do carro. Mãe, tem alguém morto aqui? Parece que está pedaço de flor de defunto. 5 quilômetros depois dessa conversa, houve uma colisão. Ele foi lançado fora do carro, segundo o que disseram. E ele bateu com o olhinho na sarjeta, na canaleta do asfalto. Estourou os 2 olhos. Era fundo o olhinho dele. E Deus trouxe o olho dele de volta, através de uma oração. Então, queridos irmãos e irmãs, essas graças acontecem para que o mundo reconheça aqueles que arduamente instruem no caminho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 5,15, vede que ninguém pague o outro mal por mal.
ele queria me fazer um mal, mas eu não paguei pelo mesmo mal. Eu fiz ao contrário e deu certo. E isso que me dá a graça de viver o que diz o versículo 16. Vivei sempre contente. Orai sem cessar. Esse é o segredo. Orar sem cessar. Então, pela graça de Deus, a gente tem uma vida de oração. Eu vivo em oração. Eu oro ao deitar, eu oro ao levantar. Orar não é ficar de joelho num quarto 2, 3, 4 horas. Isso é muito bom, mas ninguém vai ter esse disponível tempo. Mas eu oro onde eu estou. Eu estou trabalhando, eu estou em oração. Eu sou Salmo capítulo 1 seguinte. Feliz quem medita a minha lei dia e noite. Então, amados irmãos e irmãs, essa é uma ética que faz bem para a saúde, para o trabalho, para a convivência. Não tenho inimizade com ninguém. Quando eu sei que uma pessoa não gosta muito de mim, é lá que eu vou conversar com ele, brincar com ele, ou com ela que seja. Então, as coisas acontecem quando as pessoas te agridem e você ama. Isso te dá contentamento. Contentamento. A Bíblia diz no capítulo 23, no versículo 23b, que todo o vosso ser, todo, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos corpo, alma e espírito. Tudo tem que estar em harmonia. Eu vejo cada coisa errada. Às vezes a própria atitude da família não segue o que a gente orienta, não obedece. Eu vejo isso na família Palavra Viva. Às vezes você dá uma determinação na nossa comunidade. A pessoa faz totalmente diferente. E ainda se justifica, argumento, foi o fulano que mandou. Usa às vezes o nome da gente, como usa o nome do padre. Foi o padre que mandou, o padre não está nem sabendo do rolo do povo. O mundo é assim. As coisas são assim. Mas quando você está alinhado nas coisas de Deus, o próprio Deus te orienta, bate um zoom. Amados, quando você faz um pedido a Deus, é aquilo que eu tentei explicar e vou voltar, com relação à Eucaristia. Quando você faz um pedido a Deus, você tem que sentir se Deus te respondeu. Mas João, como? Quando você não querer escutar Deus com o ouvido. Deus não fala no teu ouvido. Deus fala no ouvido do coração. Só que o ouvido do coração está muito lá embaixo. E o ouvido da carne está muito aqui em cima. O ouvido do coração não é voz. É sentir. É mais ou menos isso. Quer ver? Olha. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Oi, diga glória a Deus. Não durma. Se você tem uma pessoa que você ama, quando fala nessa pessoa, você não sente um choquinho lá dentro? Sim ou não? Na pessoa que você ama. Porque a gente ama muito pouco as pessoas, a gente gosta das pessoas. E gostar é um sentimento. Amar é vida. Muita gente, às vezes, casa errado, porque casa com sentimento. Mas não casou com amor. Quando é sentimento e quando é amor? Se é amor, você nunca vai transar antes do casamento.
Porque amor é Deus. Deus é amor. E o Deus que é amor diz que você não pode pecar contra a castidade. E se você transa antes do casamento, você pecou contra a tua castidade. Então você não amou, você desejou e sentiu. E sentimento é uma coisa que vem e vai. Mas amor é algo que vem e fica. Eu não esqueço um dia da machinha. Todo santo dia eu lembro daquela mulher. Porque eu amei. E não é fácil perder quem você ama. Dói, machuca. Amados e amadas, então quando você ama alguém, você sente. Virando a página é a mesma coisa. Quando você não gosta de alguém, fala desse alguém que você não gosta, também te dá um choquinho. E alguém que vem vindo ali. A gente fala isso. E já sente aquela marra. Na linha do ouvir Deus é a mesma coisa. Quando você está bem próximo do Senhor, e que você faz um pedido para Ele, você vai sentir uma sensação que te convence. Exemplo, eu vou trocar meu carro. Estou dando esse exemplo bem básico. E de repente, você começa a sentir uma certeza. Tá bom, o que eu vou fazer? Senhor Jesus, eu estou querendo trocar o meu carro. O Senhor aprova. E ainda não precisa esperar, sim ou não. Você vai fazer teus planos agora. Então você vai na concessionária, você vai ver o preço do carro, você vai ver quanto você tem aí de entrada, quer dizer, você vai fazer o plano. Fez o plano, está dentro do teu poder. Então agora, Senhor, olha, eu fiz o plano de trocar meu carro, vai dar isso, o pessoal vai fazer isto, e eu vou fazer isto. O Senhor me honra, Jesus. O Senhor me honra. Aí é a hora de você escutar. Aí você vai ficar bem em silêncio. Se Deus for te honrar, você começa a ter uma certeza aqui dentro. Não vem dúvida. Não vem dúvida. Você vai dizer assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Você fala com a fulano ou com o ciclano, mas você não, pensei muito bem, já coloquei na mão de Deus, vai dar certo. E a Bíblia diz, tudo que você pedir ao Pai, se o teu pedido estiver de acordo com Ele, creia que você já tem recebido, que você já recebeu. É impressionante. Estou namorando. Senhor, essa pessoa, o Senhor, eu tenho dificuldade, Jesus, o Camilote falou que o Senhor fala no coração, mas eu não consigo sentir nada. O Senhor não quebraria um galho, o Senhor não falaria para mim por intermédio de sinal? Vamos combinar um sinal, Jesus? Olha, se for do Senhor isso, assim, faça isso. Se isso acontecer, é um sinal que eu posso fazer. E aguarda o sinal. Porque pode vir sinal falso. Então precisa, o que diz 1 Coríntios 12. Discernimento de espírito, porque é uma loucura na cabeça da gente, e a cabeça da gente, como ela é meia doida, ela manda uma mensagem positiva, mas isso é o teu pensamento, é como rezar para os outros, é como Deus me falou isso, e de repente não foi Deus que falou. De repente foi sua cabeça que falou. Agora, essas experiências não é do dia para a noite. Isso é na tua busca, na tua escuta, na tua oração. Não é muito fácil ser cristão.
É fácil ser religioso, mas ser cristão não é muito fácil. Mas também não é difícil, porque o próprio Senhor disse em Isaías 55:6, busque já que eu me deixe encontrar, invoca que eu já estou perto. Ele diz também em Sabedoria capítulo 6, quem quiser me encontrar, levanta de madrugada que eu estou esperando na porta. Então essas coisas a gente aprende, a gente recebe quando a gente busca. Por isso, irmãos e irmãs, ficamos de pé, vamos buscar na oração resposta para a minha vida. Senhor, eu continuo ou eu paro? Senhor, eu peço aumento nesse emprego ou está bom do jeito que está? Tudo isto são coisas que o Senhor Jesus vai nos orientando. E aí, você precisa conferir com a palavra. Mas são 35.700 versículos. Aonde será vai ter um versículo que vai condizer com isto? Aí, meu amigo, quando não havia esses meios de comunicações, havia a chave bíblica. A chave bíblica é um livro com milhões de capítulos e versículos. Então tinha vezes que eu ficava meio-dia para encontrar numa chave, uma frase na chave bíblica. Para a chave bíblica me mostrar aonde estava escrito na Bíblia. E quando eu achava, eu anotava. Então hoje, por exemplo, está lendo a leitura lá na igreja, eu já digo, está em carta tal, fulano tal, isso é coisa do Atos dos Apóstolos, isso é coisa de Tessalonicenses, isso está lá em Apocalipse. E pode abrir a Bíblia que você vai chegar lá e vai encontrar. Porque a gente estuda. Quando você lê a Bíblia, você vai receber 3 coisas, aprendam isto. 3 coisas vai vir. Qualquer texto que você lê, são 3 coisas que aparecem. Uma ordem, uma mensagem e um fato. Aí você tem que discernir. A mensagem. O Senhor é teu pastor, nada te falta. Você está recebendo uma notícia, uma mensagem. Um fato. Quando eu te enviei, faltou alguma coisa? Porque supro tuas necessidades. É um fato. Deus está falando coisas reais. Eu só te reconheço como sendo meu se perdoar teu irmão. É uma ordem. Então, se Jesus disse, eu sou teu pastor, nada me faltará, eu preciso ser esperto e começar a olhar por que está faltando serviço, por que está faltando dinheiro, por que está me faltando saúde, por que está me faltando paz, por que está faltando união dentro da minha casa. Está vendo como é que a gente se descobre? Se Deus não falha, e eu digo que sou de Deus e estou tendo falha, tem alguma coisa errada. Fala para o irmão, se liga, Brasil. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Ah, seu João, meu marido não vai na igreja por nada. Tem alguma coisa errada. Existe um motivo para o marido não estar indo na igreja. Então você, como esposa que vai e o marido não vai, você tem que tentar descobrir. E quem é que pode te orientar? O pregador? Não é nada, o pregador também tem problema mais do que todo mundo. Ou vocês acham que o Camilote não tem problema? Claro que tem. Mas tem uma pessoa que não tem problema, é Jesus. E tem mais uma, hein? Jesus não é fofoqueiro. Diga isso para o irmão escutar.
Você conta a tua história para um abençoado de um servo, daqui toda a cidade está sabendo. Porque o servo, sem saber, faz essa burrada. Vamos rezar para o Zé Pepino, que o Zé Pepino está numa crise no casamento. Ele me falou chorando que a mulher dele está traindo ele. O Zé Pepino confiou e você esparramou. Diga, juízo, irmão. Então não tem pessoa melhor no mundo do que teu Jesus. Vai lá no sacrário da tua igreja. Ou faz um altarzinho lá dentro de tua casa, num redondinho ali. Dobra teu joelho ali. E ali você diga, olha Jesus, meu marido está muito bruto. Eu acho que ele está me traindo com outra mulher. Porque a partir desses dias ele está muito chato comigo. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. E vou dizer uma coisa, Jesus, se o Senhor não pôr a mão nisso, não sei o que vai dar. E não vem pedir para mim perdoar ele não, porque eu não perdoo. Deu certo? Não vai dar certo. Jesus não vai te falar nada. Mas quando você treinar a rezar, você vai cumprir a palavra. Quando orardes, capítulo 6 de Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fica em silêncio. E o Senhor que conhece todas as coisas, dará além do teu necessário. Você fica lá 15, 20, 30 minutos, de joelho, de silêncio, você não escuta nada, você não vê nada, você sai dali churumingando, parece que nada te aconteceu. Mas devagarzinho você vai vendo a coisa ir mudando. E mudando, ou alguém te chama para um encontro, ou você vê um fato que você reconhece que você não está sofrendo, que o outro está sofrendo. Deus inventa qualquer jeito para te levantar, amém? Inclusive hoje inventou esse encontro aqui para te levantar. Diga, eu vou ficar de pé, diga, em nome de Jesus.